Meu nome é Henry Siqueira Barras. Nasci 29 anos atrás no Rio de Janeiro, onde minha mãe encontrou meu pai, que tinha vindo da Suíça para passar suas férias. Voltamos para a Suíça quando eu tinha 1 ano de idade, mas cresci me envolvendo com tudo que fosse da cultura brasileira. E quando eu descobri que eu também era bom de bola, eu fiquei feliz da vida. Me tornei um jogador de futebol profissional e também joguei pela categoria de base da seleção suíça até os 21 anos de idade. Mas 10 anos mais tarde e 8 cirurgias, o médico me aconselhou de deixar o futebol. Enquanto meus ex-colegas da seleção se estavam preparando pela Copa do Mundo no Brasil, eu comecei outro tipo de aventura. Por dentro para Fábricas a chave vira o campo de defesa, tentou, executa a finta, volta, recando agora para Capdevila mandou para o campo de ataque, ele quer chegar, vem na cobertura, Reitinga, faz o corte, afasta pela defesa da Holanda, abre pela direita, vem embora Van Bommel dominou na linha direita, atenção pela direita, Van Persie vai... Não é segredo, nós brasileiros amamos futebol. Todas as classes sociais são igual em frente a essa paixão. Todo mundo pode jogar, só precisa de uma bola. O Brasil é o país do futebol, onde mesmo durante os protestos, o povo decora as ruas com as cores da seleção. Puta que pariu! E fecha os negócios para poder assistir o time do próprio coração. Eu vim ao Brasil porque eu vi que em alguns cemitérios existiam lápides enfeitadas com brasões de time de futebol. Fiquei então surpreso e curioso, com vontade de ver isso com meus próprios olhos. Quando vi as lápides, pensei que fossem imagens fortes, como a ideia de poder ser torcedor pela eternidade. E comecei então a me perguntar sobre os defuntos abaixo dessas lápides. Será que eles eram realmente fanáticos? Decidi tentar encontrar alguma família. Desculpa, posso perturbar um segundo? Meu nome é Henrique, eu sou um estudante. Posso perturbar um segundinho? E eu estou fazendo uma pesquisa sobre cemitérios, porque aqui no Brasil as pessoas usam botar brasão de time de futebol nas lápides. Fazer o quê? E eu tô querendo entender o porquê. Eu acho que é pessoas que foi fanático sempre a um time, né? Não sei, eu acho que é fanatismo, né? Então morre e a família continua realizando sempre aquele sonho que aquela pessoa tinha de torcer por aquele time. Pra mim, eu não entendo muito, eu não assisto futebol, então eu não sou fanática. Sim. Tchau, tchau. Mas não tive sorte em encontrar nenhuma família que tivesse escolhido algum brasão, até o dia que encontrei a Salete. Desculpa, posso perturbar um segundo? Pode. Pode perguntar quanto você quiser, eu não tenho pressa. Então tá bom, muito obrigado. O que eu sei, eu te respondo, agora o sim. que eu não sei, não. Claro. A senhora trabalha aqui ou não, veio de visita? Eu venho visitar, dois que tem aqui. E eles têm brasão de time ou não? O meu tem lá. Sério? O meu lá tem. Mas ele era Por quê? muito... Porque eu percebi que aqui no Brasil, pessoal, tem gente que tem costume de botar brasão de time de futebol nas lápides, né? E então eu tava querendo entender o porquê eles fazem isso. Se é uma questão de ser um torcedor
muito fanático. Ó, então, sim. Você torce para algum time? Eu torço para a seleção, para o Barcelona, assim, né? Barcelona. Ele tem o emblema dele, Claro. eu falei emblema, que eu não sei falar essas coisas. Sim. Aí você, ou um parente seu tem também. Aquele parente falece e era fanático por aquilo, a família vai e manda colocar. Mas, é isso, é a família que manda. Mas fanático quer dizer que Gosta a pessoa daquilo, ia que... todos os jogos, assistir todos os jogos no estádio? Não, ele só torce para aquele time. Torce. Torce Mas a pros senhora outros torce também? Por Corinthians. Eu sou corintiana. Então torce pro futebol em geral. Eu torço pro futebol, pro Corinthians. Eu torço bem pro time do Corinthians. Só que se a minha família... Eu não sou fanática, entendeu? Salete escolheu para Mário o brasão do Santos, o time do grande Pelé. Quer ir lá ver? Vamos lá comigo? As pessoas cobram para fazer caro. Claro. São R$80 uma pedra dessa. Sim. Você já andou por aí olhando? Eu vi bastante. O emblema do Santos, São Paulo Futebol Clube. Sim. Então, mas essa é uma senhora, por exemplo. É uma senhora, mas é fanática também. Tem mulher que é fanática, sabia? Sim. Que tipo de relações vocês tinham? Eu conheci ele num baile de terceira idade. Ele era uma pessoa boa, trabalhadora, trabalhava de funileiro. E ele só trabalhava final de semana que ele tinha folga aos domingos. Às vezes ele ia para Santos visitar um irmão que é internado lá. Ele gostava de fazer churrasco em casa final de semana, reunir os amigos, ouvir música, esse tipo de coisa assim que ele gostava. Ele ia muito pro estádio? Não, isso ele não ia não. Não. No guarda-roupa dele, ou assim, no dia a dia, você viu, assim, ele gostava de vestir camiseta do Santos? Não, ou coisa assim? não. Como é que você soube para qual time ele torcia? Porque quando ele faleceu, eu fui fazer a lápide na sepultura dele, aí perguntei para a família para que time que ele torcia. E ela falou que era o Santos. Entendi. E, então, no fim das contas, por que você decidiu botar o brasão do Santos na lápide dele? Porque ele era fanático por o time dele, né? Deixando o cemitério, percebi a pichação na entrada, que dizia: olhe além. Olhe além, isso sim que é um bom conselho, pois claramente agora entendo que a palavra fanatismo, que ouvi todos esses dias, foi usada incorretamente. Escrevi então para o Fábio Mariano, um antropólogo que fez um estudo sobre o assunto durante 4 anos, e a gente marcou para se encontrar no dia seguinte. E enquanto eu estava esperando, pensei como pudesse ser difícil encontrar os próprios caros em um cemitério tão grande e nem sempre bem mantido. Isso me fez imaginar que personalizar as lápides dessa maneira pudesse ser útil. Quando a gente vê essas lápides com os brasões dos times, a primeira tendência que nós temos é em acreditar que são todos grandes torcedores fanáticos, extremamente fanáticos, e que então até tenham pedido antes da morte que, quando morressem, tivessem um brasão do time na lápide. Essa é a primeira hipótese, e essa é a hipótese mais equivocada. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem com as lápides é que, de fato, a gente não pode concluir nada pelas aparências. Não é nada planejado, não é nada que o defunto, a pessoa que morreu, tenha pedido anteriormente. O que acontece é, quando a família vem e enterra o seu parente que morreu, em geral, algum funcionário do cemitério se aproxima da família e fala a respeito da lápide. E daí, nesse momento, ele oferece uma série de modelos de lápides. Beleza. As famílias não pensam racionalmente, vou colocar o brasão na lápide porque isso irá distingui-lo, ele não será mais um igual. Mas, se costumamos dizer que no momento da morte todos são iguais, agora isso não é mais verdade. No momento da morte existe também os diferentes. Então isso é muito importante, porque estamos falando de um público, de uma classe popular que aqui no Brasil, devido à exclusão que esse público passa, seja exclusão financeira, seja exclusão social,
exclusão de saúde, exclusão de educação, eles são sempre os iguais, mas os iguais na exclusão. Veja só, estamos num cemitério público, cemitério de Vila Formosa, onde todos aqui são absolutamente iguais. Todos são pobres, todos foram enterrados em covas iguais, só que quando agora a gente passeia, a gente vai se deparar com os diferentes. Os diferentes são aqueles que estão identificados pelo brasão do time.